O Jackson Alves mandou uma pergunta aqui pro César. Você inventou esse nome, cara. Ninguém chama Jackson Alves. Não existe isso, cara. Ó, ele mandou aqui. Se Jesus morreu por todos, por que nem todos são salvos? O sacrifício foi inválido? O anticristo pode escolher não ser o anticristo? Vamos lá. Tá. Jesus morreu por todos e por que... Como é? O final da outra parte? Se Jesus morreu por todos... Por que nem todos são salvos? Vamos por partes, vamos lá. Jesus morreu por todos, nem todos são salvos. É porque a salvação é para todo aquele que crê. E essa possibilidade de crer está disponível a todos, mas somente os que creem são salvos. Pensa que quando Adão caiu, todos nós estávamos em Adão. Eu dei o exemplo aqui mais cedo. Mas quando Jesus morreu, nós não estávamos em Jesus, nós continuávamos em Adão. Então, quando uma pessoa abre o coração, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então essa pessoa, a partir desse momento, é salva. Beleza? E o anticristo? E o Qual que é a outra anticristo? pergunta do anticristo? Aí, calma aí tem uma no meio aqui que Isso aí pega, ele perguntou se o sacrifício foi inválido. No caso... Não, então, não foi inválido, Não, porque ele já aquele explicou. que crê torna esse sacrifício E eficaz. aí a última é se o anticristo pode escolher não ser o anticristo. Quando o Senhor não colocou o anticristo no Novo Testamento, lá profetizado, aliás, ele é profetizado desde Daniel, né? Aquele que vai perseguir os santos e tal, tudo mais, desde o Antigo Testamento, mas é a mesma história do Judas. Não tem lá nominalmente. O Judas preencheu essa vaga. O anticristo preencherá essa vaga. O que Deus está falando, as profecias a respeito do anticristo, não são nominais. Ele está falando que vai se levantar alguém e essa pessoa vai fazer isso. Apocalipse capítulo 13, a questão Ele da sabe marca o da nome? besta e tal. Deus sabe, obviamente. Ele sabe o nome. Sabe o nome. Como é que ele sabe? Ele sabe o nome porque ele já sabe o que vai acontecer depois. Por que ele sabe o que vai acontecer depois? Porque ele é Deus. De novo naquela discussão De sem novo, fim. porque ele Entende? escreveu Então, o nome. é essa a diferença. Então, Não, eu mostrei o eu texto. concordo, inclusive, que ele escreveu o nome. Não tem problema quanto a isso. Pronto, Agora, tá por que resolvido. ele fez isso? Porque Ele ele, quis, já porque ele é Deus. sabe que É o que você aquela falou. pessoa vai fazer aquilo. Quando eu perguntei... Ah, ele escreveu? Quando eu perguntei... Ele descobriu e escreveu? Não descobriu. Não? Ele... O que você quer dizer como descobriu? Não, você falou que... É que assim, pro senhor... Ele inventou a história? Pro senhor, Ele inventou a história pro senhor- ou ele descobriu a história? pro senhor... Eu quero saber isso. Eu Ele vou responder. inventou a história ou descobriu a história? Posso falar? Pode. Tá. Vai lá. Para o senhor, onisciência Ah. depende de algo fora de Deus. Ah, E é? não depende. Ah, é? É. Pra mim é assim. Pro senhor é assim. Porque o senhor diz assim... Não é ó, o contrário, né? Você que tá falando não. isso? Vou dar um exemplo. Eu tô dizendo que ele, Porque o senhor eu tô diz dizendo que assim, ele é ó, onisciente porque ele cria a história Então, e eu tô e dizendo... depende de algo fora dele? Então, Se ele cria? O senhor entende... Hum. O senhor entende agora há pouco... É só voltar a fita aí, vocês vão ver. Vai lá. O senhor entende que para que Deus saiba o futuro, ele tem que ver em algum lugar. Isso é você que crê. Então, o senhor acha que eu falo isso? Isso. Exatamente. Eu- Ele tem que ver em algum lugar. Sim. Logo, ele depende. Ah. Não depende. Não. Não depende. Onisciente, Deus é omni, do grego significa o É latim. completo e tal. Deus é omni em algumas coisas. Ele é onibenevolente. Então ele é todo bondade. Deus é amor na sua essência. Deus é amor em essência. Não, uma questão do anticristo. Se Volta lá no vou- anticristo. lá. Não, Vai lá. pastor, não fugirei do Vai lá, assunto. então Fica manda. tranquilo. Fica Então tranquilo. manda aí que eu tô esperando aqui. Depois, se o senhor quiser, pega um cronômetro e vê quanto tempo o senhor falou e quanto eu falei. Pastor, não fica Vai. bravo Não, comigo. vamos lá. Não Ó, estou bravo. Eu vou na sua rádio. Eu não estou bravo. Eu posso ir na sua rádio ainda À ou o vontade. convite não tá À vo- mais. Mas tá de claro, pé. eu Então tô- eu vou lá. À vontade. Eu vou lá, Então, a gente mas vai bater assim, um papo lá legal. Então, não confunda a minha forma aqui com braveza, Tá, não. ira, não é nada disso. Eu também não tô pastor. bravo. Tá não. tudo em paz. Mas fica à Tá vontade, certo? César, pode falar aí. Então vamos lá. Ela. Então vamos lá. Eu não lembro agora o assunto, o raciocínio que eu estava É a tomando. questão do anticristo, você falou que eu acho que Para Deus para eu depende. conhecer, Tá. Deus depende de omni. olhar no Deus é futuro. homem de várias coisas. É onisciente, porque ele sabe tudo. Para Deus saber tudo, ele não depende de um ente à parte chamado Isso, futuro. Exatamente. Ele está fora do tempo, ele sabe presente, passado, futuro. Quando eu fiz a pergunta do Judas, não foi uma pergunta, uma pegadinha, não, é real, é honesta essa pergunta. Eu falei assim, o Judas, ele foi substituído porque ele caiu ou porque ele morreu? O senhor, pelas duas coisas. Eu falei, não, porque o Tiago morreu e não foi substituído. Então por que ele foi substituído? Porque ele caiu. O Judas foi substituído porque caiu.
Se ele não tivesse caído, não precisava ter sido substituído. Ele podia ter morrido e o colégio apostólico não ia ter o Matias. Não, mas Agora, esse faz parte, pastor. Vai lá. Fica tranquilo. Vai lá. Fica tranquilo. Eu sempre te ouço aqui. Aguarde se eu falar e tal. Então vai. Agora, o senhor está falando do futuro. Quando Deus falou sobre Judas, lá no Antigo Testamento, lá em Isaías, acho que é Isaías que fala sobre Judas. Não é Isaías. É Salmo. Tem Salmos e tem um profeta também. Tá. Um fala das 30 sim, moedas. se diz das 30 moedas, tá certo. Acho que tem lá um profeta menor lá. enfim, quando ele fala do Judas, ele não está falando da pessoa do Judas, pessoalmente, o CPF do Judas. Ele está dizendo que Jesus seria traído por alguém que assumiria aquele comportamento. O Judas é o cara que assumiu esse comportamento porque ele quis. Por isso faz sentido o juízo final. Tá. Para mim, faz sentido o juízo final porque ele foi responsável pelo que ele fez, preenchendo o que Deus já tinha dito que iria acontecer, porque ele sabia. Deus já sabia. Ou seja, precisava de uma pessoa para trair e ele foi o cara que escolheu Deus disse que ele seria que o filho de Deus seria traído. E seria com 30 moedas. Tem lá tanto no Salmo quanto no profeta menor, acho que é Miqueias, enfim. Ok, Deus disse. O Judas é o cara que preencheu isso. A mesma coisa acontece com o anticristo. Vai ter o anticristo? Vai. Tem como não ter o anticristo? Não, não tem. Agora, alguém vai tomar essa posição. Porque o senhor sabe quem é o anticristo? Eu não. Não, por quê? Porque nós não sabemos quem é que vai assumir essa posição. É essa a minha Mas resposta. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe tudo. Então eu não estou fugindo da resposta. Eu sei, mas eu estou falando assim. Ele sabe o nome da pessoa? Sabe. Ele sabia o nome de Judas lá atrás? Sabia. Não tem problema nenhum. Sabia. Mas o Judas assumiu esse posto. O Judas assumiu esse posto. Porque o Judas assumiu esse posto no futuro, no passado, Deus já sabia. Porque Deus está fora do tempo. Tá, eu sei, mas ele... Então, essa história, então, ela já... Não foi Deus que criou essa história. O que você chama de história que foi ou não foi Deus que criou? Toda a história. Toda a história. A história de Judas, a história do anticristo, Deus não criou essa história. Ele simplesmente... Os homens são responsáveis pelas suas atitudes, como o senhor mesmo disse. Claro, mas não... Incluindo Judas. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando assim, você falou que Deus está acima do tempo e ele está vendo tudo, está fora do tempo, ele está vendo tudo lá. Isso tudo que ele está vendo, eu queria saber o seguinte, isso tudo que ele está vendo, isso aí, ele escreveu isso? Ele é o autor disso? Ele é o criador disso que ele está vendo? Não, os homens são os responsáveis por isso. Os homens nem existem, eles estão lá, ele está olhando lá de trás. Então, os homens serão os responsáveis por isso. Que ele já sabe que vai acontecer. Mas ele está vendo. Porque senão o juízo não faz sentido. Ele está vendo toda a história. Os nomes das pessoas. Ele sabe o que vai acontecer, exatamente. Tá, porque ele está vendo. Isso que ele está vendo, ele não criou. Ele é o criador de todos. Ele criou todos os seres humanos. Puxa vida, pastor, você não está entendendo mais. Mas eu tô vendo... Os seres humanos eu tô entendendo... O senhor não está entendendo a minha pergunta. Eu tô entendendo os dois. Então vamos lá, o que você está entendendo? Eu tô entendendo que o Marcos está falando que Deus está vendo, só que ele escreveu cada linha do que está acontecendo. E você está falando, o César está falando que Deus está vendo, só que cada um é responsável, como ele vê o futuro, ele sabe o que cada um fez, mas não é ele que está tomando cada decisão. Ele criou, não é isso? Exato. Porque se for do jeito que ele está falando, o juízo final não faz sentido. Se o homem vai ser julgado porque pelo que ele escolheu fazer, e ele não escolheu. Me corrija, Marcos. Se ele escreveu a fala e a ação de cada personagem, e ele é o diretor, ninguém é responsável por nada. Aí que tá. Exatamente. Voltamos a estaca zero. Voltamos a estaca zero. Eu desisto. Tá bom. Eu vou... tudo bem. Não é possível. Eu não falei nada, então 5 horas que eu tô falando isso aqui. Eu tô falando Meu Deus só do céu. Cara, o argumento do César. E o teu argumento. O que eu tô dizendo, é assim. Eu mostrei aqui alguns textos bíblicos que mostram que Deus determinou e ele agora está fazendo executar. Então eu mostrei lá o texto de Isaías, olha, tudo isso aí que você está fazendo, Senaqueribe, eu já tinha planejado e agora estou fazendo executar. Eu mostrei o Salmo 139 dizendo, olha, cada um dos dias do bebezinho estão escritos e determinados, ou seja, a história é uma criação de Deus.
Não é algo que a parte dele, que ele olhou de cima lá, fora do templo, ele olhou e falou, ah, legal, então os homens vão fazer isso, então deixa eu revelar. Não, a história não é um ente independente e autocriado. A história não é um ente independente. Por que ele precisou fazer correções no meio desse caminho, não, como o dilúvio? Correções? Como... Não foram correções, tudo decreto dele. Tudo decreto dele, ó. Eu vou fazer isso aqui. A história que eu vou escrever é essa aqui, que inclusive vai envolver a morte do meu filho. Lá o cordeiro antes da fundação do mundo. A queda, tudo isso. E o anticristo. Então ele sabe o nome do anticristo, por quê? Porque ele escreveu a história e já tem a pessoa certa. Está lá designado. Como ele fez com Ciro, ele fala assim, ó, eu vou chamar Ciro. Ele disse isso em Isaías 45, eu vou chamar Ciro. Caramba, ele disse isso séculos antes de Ciro nascer. Ele disse, eu vou chamar um cara chamado Ciro e eu vou dar sucesso para ele nos seus empreendimentos de conquista. Ele deu nome pro cara, ele falou o nome do cara. Ele sabia tudo. E ele fala assim, olha o que ele diz em Ezequiel e em Isaías. Ele fala, eu farei isso. Eu farei isso. Eu estabeleci, eu planejei e eu farei isso. Ou seja, ele é o criador da história. Ele sabe o que vai acontecer porque ele escreveu. Eu escrevi um livro de história, escrevi uma ficção. Sim. Chamada Cabeça de São Bernardo das Correntes. Eu sei o que vai acontecer no fim porque eu escrevi. Eu escrevi aquela história, eu sei o que vai acontecer porque eu sou o autor dela. Deus é o autor da história. Ele sabe o que vai acontecer porque ele escreveu aquilo. Então ele sabe sim o nome do anticristo porque ele já escolheu a pessoa. Tá lá. E como escolheu Judas. Mas eu não gostaria de ser um personagem do seu livro a partir do momento que eu não posso mudar o final. Eu lamento muito. Como é que você vai controlar o autor do livro? Por isso a proposta do Evangelho. Se eu for escolhido como o assassino do teu livro, eu tô fadado a ser o assassino. Sim, não tem jeito. Por isso, quando um calvinista prega o Evangelho para uma multidão, Deus fala, essa proposta não é, me falta uma palavra mais mansa, né? Não é honesta para todos. Porque ele fala, quem crê foi batizado, mas não é verdade. Esse assassino, Judas e todos esses que Deus levantou, sim, essas pessoas todas são responsáveis pelo que fizeram. É aquela história. Herodes e Pôncio Pilatos fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mas eles são culpados. Lamento. Então, é assim, e é esse ponto, Vilela, que não fecha. E que eu estou dizendo aqui desde o começo, gente, existe uma tensão bíblica que se eu tentar destruir, eu destruo algo que é bíblico. E o que é bíblico? Essa tensão. Essa tensão não existe para ser destruída nem sanada. Essa tensão existe para nos colocar de joelhos e dizer, Senhor, o Senhor é infinito, a sua mente é insondável. A razão da existência desse dilema, a razão da existência dessa insondabilidade, a razão da existência dessa inescrutabilidade, a razão disso tudo é mostrar minha pequenez e me jogar no chão, como Paulo fez. Ó profundidade de riquezas. Eu não entendo, Senhor, louvado seja o seu nome. É isso. Esse é meu ponto aqui, né? E é isso que eu queria deixar realçado. Perfeito. Ô Paquito, tem mais alguma questão que não volte às que a gente já falou? Alguma coisa nova? Ó,